Olá, pessoal. Aqui estou para mais uma palestra. Sou Malu de Souto, de Lauro Machado, de Francisco Morato, São Paulo. Vou iniciar com Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A boa parte. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Jesus, Lucas 10:42. Não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania, açoita e impiedosa, todavia, ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto, costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também há criaturas que, revelando-se negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existe no plano em que evolutimos. O criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água. O companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é, muitas vezes, a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual, que jamais lhe será roubado. Que parte boa, né? Então, vou aproveitar essa boa parte e continuar com o poema do Luizinho, do livro Evidências de um Vidente, de Eduardo Fructuoso. Nosso amigo Luizinho. Os exilados habitavam pelos templos, onde todos davam exemplos de pureza e devoção. Viviam num paraíso, mas alguns de pouco juízo se renderam à tentação. Dominados pela inveja, macularam a sua igreja, com egoísmo e ambição. Mexeram na árvore da vida, comeram da fruta proibida, perderam a fé e a razão. Expulsos de sua capela, numa embarcação sem vela, navegaram sem direção. Visitaram negras moradas em duras e ásperas jornadas, buscando uma habitação. Chegaram a uma perdida terra, onde os elementos em guerra estavam indo em ebulição, mas precisavam de descanso e procuraram um recanto manso e atracaram a embarcação. Já estavam todos abrigados, quando viram, horrorizados, sua nave sumir numa explosão, e compreenderam, consternados, que para ali foram levados, a fim de continuar a evolução. É que Deus, na sua infinita bondade, lhes dava nova oportunidade de conquistarem a redenção. Mas só por um viver perfeito teriam eles o direito de alcançar o divino perdão. Irmãos somos nós, os exilados, neste mundo condenados a repetir a lição. E vamos para a frente caminhando, nossas almas burilando através da reencarnação. Nossa, nesse poema diz tudo o que vou falar com há muitas moradas na casa de meu pai. Mundo de provas e de expiação. Capítulo 3, itens de 13 a 15.
de Santo Agostinho, Paris, 1862. Mundos de prova e de expiações. Item 13. Que lhes direis dos mundos de expiações que já não saibam, porquanto é suficiente observar a terra em que habitam. A superioridade da inteligência em grande número de seus habitantes indica que a terra não é um mundo primitivo destinado a encarnações dos espíritos, que mal saíram das mãos do Criador. As qualidades inatas que trazem com eles constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso, mas também os numerosos vícios a que estão propensos constituem um indício de grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou numa terra ingrata, para nela expiar suas faltas, por meio de um trabalho penoso e por meio das misérias da vida, até que tenham merecido transferir-se para um mundo mais ditoso. Olha só, o mundo em que vivemos, né? Aqui nesse planeta Terra, nós estamos no mundo de provas e expiações. Aí cabe a cada um o que fez de sua própria vida. Será de expiação ou de prova? Expiação, o que vem ser a expiação? Por exemplo, se nós fizemos algo de errado em outras vidas, vamos supor, se eu assaltei um banco, se eu só fazia coisa errada, nessa vida eu vou ter que expiar. Eu vou ter que renascer, trabalhar em um banco, onde vou cuidar só de dinheiro. Com esse teste, eu vou ver se eu cessei o que fiz de errado ou se ainda vou continuar fazendo o que eu fiz na outra vida. Então, se eu trabalhar no banco, trabalhar com dinheiro e não praticar a mesma falta, então quer dizer que eu passei pelo teste, né? Já dei um passinho para frente. Agora, se eu trabalhar num banco e fizer tudo novamente, assaltar o banco, fazer coisas erradas, então quer dizer que aí não passei no teste, né? Eu vou ter que nascer de novo, para reparar essa falta. Então, nesse planeta Terra, nós temos que aproveitar o momento para nós reparar nossos erros de vidas passadas, progredir um pouquinho mais, aprender com os mais evoluídos, ensinar os mais atrasados, né, na jornada. Assim, nós estamos trabalhando para a nossa evolução. E aqui está falando que Deus colocou numa terra ingrata, para nela expiar suas faltas, por meio de um trabalho penoso e por meio das misérias da vida, até que tenham merecido transferir-se para um mundo mais ditoso. Então, quando nós partimos dessa vida, provavelmente nós vamos para um mundo mais ditoso, ou não, né? Depende das nossas provas e das expiações. No item 14, diz assim: entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra são a ela enviados em expiação. As raças que vocês chamam selvagens são espíritos que mal saíram da infância e que estão na Terra, por assim dizer, em fase de educação e se desenvolvem em contato com espíritos mais avançados
Então foi isso que eu falei. Os espíritos selvagens, eles encarnaram no meio dos espíritos mais avançados, para espiar os seus erros. Vem depois as raças semicivilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em progresso. Essas são, de certo modo, as raças autóctones da Terra, que são os índios, que cresceram aos poucos, depois de longos períodos seculares, algumas das quais puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Então, aqui está o exemplo dos espíritos selvagens que reencarnaram no meio dos mais avançados para aprenderem. Que são os índios, né? Os espíritos em expiação, se assim podemos nos exprimir, são exóticos, são diferentes na Terra. Já viveram em outros mundos, de onde foram excluídos em consequência de sua obstinação no mal. Então, esses foram excluídos, foram para outra morada na casa do Pai. E porque eram nesse mundo causa de perturbação para os bons, foram relegados por algum tempo entre os espíritos mais atrasados. Então eles foram excluídos e estão junto com espíritos mais atrasados para poderem aprender e reparar o seu erro. E tem como missão fazer avançar, pois levaram consigo sua inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. Então, sua inteligência foi levada para ajudar no seu progresso. Por isso, os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes. São aquelas também que conferem às misérias da vida mais amargura, porque nelas há mais sensibilidade e porque são mais provadas pelas contrariedades do que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. Então, esses espíritos são os sofredores, aqueles que conferem as misérias da vida mais amargura, porque nelas há mais sensibilidade e porque são mais provadas pelas contrariedades do que as raças primitivas. Então aí com esse fato, o espírito cada vez mais vai se lapidando, vai corrigindo seus erros, vai progredindo. Porque esse é o caminho certo, é o caminho para a nossa evolução, né? Para a evolução de todos, até alcançarmos a plenitude. Então, cabe a cada um se corrigir, estudar, se elevar. Não pode ficar parado, tem que trabalhar e trabalhar. No item 15, a Terra oferece, portanto, um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que tem como característica comum a de servir de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Ali, esses espíritos têm de lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Duplo trabalho penoso que desenvolve simultaneamente as qualidades do coração e aquelas da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz com que o próprio castigo reverta em proveito do progresso do espírito. Então podemos ver, a Terra oferece muitos tipos
expiatórios, né? As variedades são infinitas, então cabe a cada um aproveitar cada prova, cada expiação para a sua regeneração. E como nós vamos fazer isso? Ajudando o nosso próximo, nos corrigindo, fazendo a reforma íntima, fazermos sempre a caridade, fazermos tudo aquilo que está ao nosso alcance. Pois Deus nos dá tudo. Depende de cada um de saber escolher. Saber escolher um bom pensamento, saber escolher um bom trabalho. No espiritismo ou em outra religião, o importante é fazer o bem, né? Caminhar sempre para a frente, jamais caminhar para trás. A vida nos dá tudo, né? A natureza nos dá tudo. Na natureza nós podemos aproveitar tudo o que ela nos oferece, inclusive as boas energias, aprendermos com os pássaros, com os animais, aprendermos com as águas, com a terra, com o ar, com a luz, com o sol, com a noite. Enfim, nós estamos rodeados de riquezas. Riquezas vindo do universo, vindos da terra, vindo dos nossos amigos espirituais, iniciando por Deus, Jesus e todos nossos irmãos mais evoluídos, menos evoluídos. Vamos nos juntar e escolher aproveitar tudo de bom que nos é dado. Assim seremos mais felizes, faremos nossa evolução, porque senão nossa vida não terá sentido. Só somos felizes seguindo o caminho do nosso Salvador e do nosso Criador. Nosso Criador, que é único. Nosso irmão maior, Jesus Cristo. E todos nossos amigos do infinito. Vou finalizar com a oração que nosso irmão nos deixou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me de todo o mal, material e espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão. Gratidão. Até a próxima.